Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que nós teremos na nossa aula. Aula 16, com o objeto de conhecimento, a consolidação de uma variedade de língua portuguesa, com o detalhamento, variação linguística em charges, cartoon, cartaz, tirinhas e propagandas. Eu sei que vocês já sabem um pouquinho sobre variação linguística, mas vamos retomar alguns termos importantes e compreender como ela pode ser utilizada também nesse gênero. Vamos à nossa aula. Antes de tudo, é preciso que a gente saiba que o Brasil é um país de dimensões continentais, e isso é algo que sempre é falado quando se trata da geografia do nosso país, muito em função, obviamente, das diferenças que há em várias localidades. Afinal de contas, um país grande, com várias regiões, ele nem sempre tem essas similaridades o tempo todo. A gente pode ter, sim, essas diferenças, e elas também se manifestam no que trata da língua. Então, a língua portuguesa, ela é dinâmica. Qualquer idioma é dinâmico. Significa que ela vai mudando, que ela vai se transformando, e vários fatores interferem em como ela é falada. Pensem no português de Portugal, que é muito diferente, sempre está na mídia sobre essas diferenças, sobre como isso acaba gerando um desconforto entre os países. Afinal de contas, a língua surge lá em Portugal, mas o Brasil é mais conhecido. Hoje, o português falado no Brasil é mais conhecido pelo mundo. Isso tem, obviamente, a ver com inúmeras interferências. Quando os portugueses colonizaram o país, trouxeram pessoas escravizadas da África, também escravizaram os indígenas, impuseram a sua língua, a língua portuguesa, e esses grupos étnicos diversos causaram essas várias transformações com a imposição, que faz com que o idioma, embora o mesmo, tenha diversidade muito grande nesse campo geográfico de país para país. Dentro do próprio país também há uma diversidade muito grande em função desses grupos sociais que moram nesses espaços diversos. Esses grupos são diversos, com influências diversas. Alguns estados influenciados pela migração de países como a Alemanha, por exemplo, outros pela migração de italianos, ou os estados do norte, muito mais próximos dos idiomas indígenas. Tudo isso vai causar essa diversidade linguística. Então acompanhem comigo o texto. A língua portuguesa não é uniforme, o que significa que ela não tem uma forma só. Ela varia de acordo com fatores como região, classe social, idade, contexto de uso e época histórica. Então, região, porque os estados são diferentes entre si, como eu disse, alguns foram fundados por grupos diversos de outros países, tiveram essa influência, outros mais próximos dos indígenas. Isso aí já causa uma diferença nessa transformação linguística. A classe social também, então dependendo da classe a que uma pessoa pertence, essa variação também ocorrerá. A idade, então pessoas mais jovens geralmente possuem referências diferentes das pessoas mais velhas. Essas referências também fazem com que essa linguagem seja modificada. Então nós temos aí gírias que são usadas pelas novas gerações que os mais velhos não conhecem, assim como eles tinham gírias na sua época que as pessoas mais novas não vão conhecer. O contexto de uso também vai mudar essa linguagem. Se eu estou numa entrevista de emprego, eu me comportarei de uma forma diversa daquela que eu tenho com um amigo jogando alguma coisa, por exemplo. E a época histórica. Nós temos aí uma variação do idioma que vai se modificando, nós temos várias normas que vão aparecendo, e essas normas buscam unificar a língua portuguesa, mas a gente sabe que lá no passado muitas palavras eram diferentes, expressões também. E essas variações são chamadas de variação linguística e estão presentes em todos os gêneros textuais. E é isso que a gente quer chamar a atenção nesta aula. A variação linguística não ocorre só no dia a dia, numa entrevista de emprego, não ocorre só numa conversa informal. Ela ocorre também como uma espécie de instrumento, uma ferramenta que designers, por exemplo, podem utilizar, propagandistas podem utilizar para chamar a atenção do seu público-alvo. Então a gente tem aí
Aspectos visuais, como charges. A gente tem lá um chargista que quer mostrar uma conversa informal, ou um cartoon, em que representa um político. Também cartazes, para chamar a atenção para alguma causa. Em tirinhas, propagandas. Tudo isso visando um público-alvo, e dependendo do nosso público-alvo, essa variação linguística ela vai ocorrer em diferentes camadas. Então, depende muito do que se quer representar ou apresentar a alguém. Continuem acompanhando comigo. Eu tenho aí a variação linguística com a definição, fenômeno natural da língua, então isso não é algo que a gente pense que vai ocorrer conscientemente, não, isso tudo é natural. Adapta aos contextos sociais, culturais, regionais e históricos, como nós falamos, né? Social, dependendo da classe, cultural, dependendo do estado, às vezes cidades ou até diferença em bairros, regionais e históricos. Então, os tipos de variação, a gente tem aí a variação regional, que vai ser a diferença entre regiões. Podem ser entre estados, entre cidades, entre países que falam o mesmo idioma. Então a gente tem aí o exemplo da mandioca, né, que se fala muito mandioca aqui também e no Nordeste, mas lá no sul do país, muitos conhecem por aipim. Outros podem conhecer por outros nomes também, ou mesmo como mandioca, mas a gente está generalizando. Contexto social, então a gente tem a variação social, regional social, diferenças entre grupos sociais. Então, o uso de gírias entre certas camadas e uma linguagem mais formal entre outros. Essas diferenças também marcam bastante como essa variação ocorre. Também a situacional, que é uma adaptação ao contexto de comunicação. Então, eu tenho a linguagem coloquial entre amigos, você não fala muito formal com amigos, não é verdade? Não, vocês têm, às vezes, até palavra entre vocês que só vocês compreendem. E também a diferença para a linguagem formal em uma entrevista de emprego. Então, uma conversa coloquial entre amigos, você fala de um jeito. Uma linguagem formal numa entrevista de emprego é uma outra marca, deixando claro como funciona a variação situacional. Temos a variação histórica também, que são as mudanças na língua ao longo do tempo. São palavras que caíram em desuso, a gente chama geralmente de arcaísmo, ou arcaísmo, em que se fala essas palavras que caíram em desuso, mas ainda existem na língua portuguesa, só não são muito comuns no dia a dia, ou elas também podem mudar de significado, perfeito? E para entender um pouquinho sobre essas variações, a gente preparou um vídeo para vocês, trazendo um pouco sobre o contexto, como a variação linguística ela ocorre às vezes de forma bastante espontânea em ambientes bem fechados, bem pequenos. Então observem comigo. Eu vim de Osório, cidade de Osório, do estado do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente fala um pouco mais chiado aqui, né? E nós falamos muito o R, que nem porta, né? Nós falamos porta. Aqui a gente fala mais porta. Tem um apelido, né, que me dão, que eu sou o bar, do barbaridade. Nós falamos bar, nós falamos muito o tchê, né? Que nem o que é o bar de barbaridade, né? É quando você se espanta, ele significa várias coisas, né? Eu sou do estado do Ceará, do município de Tarrafas, no sul do Ceará. Nós carregamos muito o sotaque ali do Pernambuco. Na verdade, o estado do Ceará é bem amplo, foneticamente falando, e o mesmo sotaque, ou o mesmo estilo de fala lá do sul é diferente lá de Fortaleza. Lá no meu interior, na minha cidadezinha, arriégua é muito arriégua. É muito comum de nós falarmos, né? Outra expressão que ela tem o poder de afirmar é só pode. Eu percebi que aqui dificilmente eu vejo uma pessoa falando, por exemplo, arriégua, ou só pode. Só pode é para confirmar que sim, de fato, exatamente, né? O estado é Santa Catarina e a cidade é Anita Garibaldi. Aqui nós temos um sotaque muito mais próximo do carioca, por exemplo, que é um chiado um pouco diferente do que nós temos em Santa Catarina. Essa é a principal diferença entre os dois. O verbo pinchar, por exemplo, que é jogar fora, nós utilizamos lá e aqui não temos também. Aragano, também um termo que nós utilizamos para quem é preguiçoso, por exemplo, e aqui não tem. Eu sou aqui mesmo do Amazonas, de uma cidade chamada Envira, que fica fronteira com Acre.
tem umas palavras, e aqui conversando com os colegas, eu identifiquei que eles compreendem de forma diferente. Por exemplo, mariscar. Mariscar, alguns dos colegas não sabem o que significa, mas para nós lá é a mesma coisa que pescar. Raramente se fala pescar, é mariscar. Quando eu falei em gramichó, aqui as pessoas não sabiam o que era. Então, o gramichó é o açúcar mascavo. Mas se você for comprar açúcar mascavo lá em Elvira, não falem assim, açúcar mascavo, fale gramichó, que todo mundo vai saber o que é. Então a gente observa como, numa sala dos professores, por exemplo, pessoas de várias regiões do Brasil, trazendo esses contextos, palavras que não são usadas naquele ambiente, não são usadas naquela cidade, naquele bairro às vezes. E a gente vê essas próprias diferenças dentro dos estados, né? Então, mesmo no Amazonas, por exemplo, a capital utiliza termos que não se utilizam nos interiores e vice-versa. Alguns interiores mais próximos de outros estados com palavras diferentes que talvez não fossem compreendidos dentro do próprio estado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como essa variação linguística, como esses termos, o vocabulário, ele pode ser usado para se aproximar de um público-alvo. Então a gente tem que pensar na linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então entendam comigo. Quando eu tenho uma tirinha, uma charge, um cartoon, eu apelo para o não verbal, imagens, fotos, o elemento gráfico, tudo isso para chamar a atenção. Quando ele é associado ao elemento verbal, a gente pode ter algum contexto que chama a atenção para aquilo que o chargista, o desenhista, quer que nós observemos. Então, um pouquinho sobre gêneros visuais. São esses gêneros que utilizam a linguagem não verbal, né? A gente tem essa imagem aqui ao lado, em que nós temos essa figura adulta. Existe o elemento verbal bem detalhado ali, né? Sem muito detalhe, na verdade, bem pequeno, que é o estado, é o elemento que chama atenção. Se não houvesse aquele elemento verbal, talvez a gente não tivesse a mesma compreensão. É esse estado que está retirando de um grupo mais pobre e menor ali, né? Que é como se fosse representado pela população. Esse elemento verbal no braço chama a atenção para que se trata do estado, é que vai atribuir essa significação combinada ao elemento verbal. Então a gente tem a charge, que é uma ilustração crítica, geralmente com o tom humorístico, que comenta fatos atuais. Talvez a gente tenha aí a ideia de criticar os impostos, né? O Estado sempre tentando tirar cada vez mais do pobre para se beneficiar, e a gente tem esse elemento aí da população sendo representada por essa camada mais vulnerável, enquanto o Estado é essa figura mais portentosa. Então a charge é essa ilustração crítica que geralmente utiliza esse tom humorístico, ela tenta te causar o riso, né? É como a gente sempre comenta, de rir, dar desgraça. Isso também é uma forma de fazer humor. Então, que comenta, geralmente a charge comenta fatos atuais, coisas que têm a ver com o mundo que nós vivemos. O nosso segundo elemento gráfico é o dos gêneros visuais, né? É o cartoon. Então a gente tem aqui o desenho humorístico, que satiriza situações cotidianas ou comportamentos humanos. Aqui também a gente tem o elemento visual e o elemento não visual. Desculpa, o elemento linguístico, então é o texto verbal e o não verbal. A gente tem aí os netos ao redor do avô, né? Todos eles com um celular na mão, sentados numa cadeira, estão na companhia, mas não estão. E o nosso texto irônico do nosso avô que diz: obrigado pela visita, meus filhos, a companhia de vocês é sempre muito agradável. E a gente imagina ali na imagem, trazer um pouquinho desse elemento da fala do avô, talvez um pouquinho mais formal, marcando um pouco como a geração mais antiga valoriza um pouco a questão da linguagem, já tentando chamar a atenção um pouquinho para vocês sobre o uso da linguagem verbal, sobre a variação linguística também, né? Então a gente tem a nossa imagem, a gente consegue atribuir significado a ela a partir do elemento verbal e do elemento não verbal. Entre os nossos gêneros visuais, a gente também tem aqui o cartaz. Então a gente tem um material visual com mensagens publicitárias, informativas ou educativas. Então eu quero chamar geralmente a atenção para alguma causa.
Geralmente esses textos são governamentais. É um cartaz que chama atenção, como no que diz aqui, né? 15 de novembro, Dia Mundial do DPOC, que são doenças pulmonares que são crônicas. Então percebam comigo o elemento visual, que é o pulmão, essa forma do pulmão na mão de um médico, né? Como se passasse essa ideia do cuidado, enquanto eu tenho o texto, que é o Dia Mundial do DPOC. E mesmo que você não saiba o que significa DPOC, você consegue perceber que tem alguma coisa a ver com o pulmão, chama atenção para alguma causa do gênero. Então, os cartazes eles também são esses materiais visuais, com essas mensagens publicitárias, informativas ou educativas, enquanto a variação linguística, geralmente a gente tem textos formais, que utilizam a norma padrão culta, a não ser que eu esteja tentando causar uma outra sensação no meu leitor. Existem também peças publicitárias humorísticas. Também temos a tirinha, que são a sequência de quadrinhos que contam uma história curta, muitas vezes com humor. E como as tirinhas falam sobre situações do dia a dia, depende também da situação em que eu coloco os meus personagens. Aqui a gente tem o dono de um cachorro meio fanfarrão, né? O cachorro tá com aquele olhar meio preguiçoso, esnobando seu dono, que fala: não me parece que você vai se mexer hoje. Então perceba que a linguagem já tem essa certa informalidade, né? Trazendo esse elemento do contato com o cão. Não me parece que você queira fazer algum exercício, tentando chamar a atenção aí do seu cachorro. E o pensamento do cachorro, também um elemento visual, né? A gente sabe que quando a gente tem esse balão com a nuvem, ele trata de pensamento e não uma fala em voz alta. Não me parece que você queira ir lá para fora. Olha lá o lá para fora. Você imagina alguém falando com uma linguagem norma, padrão, culta com o seu cão? Não. Então a tirinha também ela busca se adequar ao contexto. Também não me parece que esta poltrona tenha rodas. O nosso cachorro esnobando, a gente tem então na tirinha uma sequência de quadrinhos, essa cena em que o dono fica tentando chamar a atenção do cachorro para que ele faça alguma coisa e não fique só preguiçoso na sua poltrona. Na sequência nós temos a propaganda, né, essa mensagem publicitária que busca persuadir o público. Então eu quero te persuadir de uma ideia, por exemplo. Nós temos um produto bastante regional e vai utilizar uma linguagem regional. Isso é bem interessante. Esse quadro aqui é o que utiliza um pouco da nossa variação regional, né? Então, farinha até o tucupi. Como assim farinha até o tucupi? Primeiro que em outras regiões do país, por exemplo no sul-sudeste, tucupi não é tão famoso quanto é no norte. A gente sabe que no norte do país, Pará, Amazonas, é bastante utilizado na culinária. E a farinha, embora exista em outros lugares, ela é diferente aqui, principalmente a farinha do arini, né? Essa farinha ovinha, mais redondinha. E essa propaganda vai falar sobre esses dois elementos, farinha até o tucupi, como se fosse utilizando para vender, colocasse o nome do produto, né? Esse até o tucupi, que é o elemento regional, bem próprio da variação regional, da variação linguística regional, e traz ali também peixes regionais, né? Cai bem com tambaqui, açaí, piracuí e muito mais. Prove e aprove. Uma característica desses textos é que ele vai usar verbos no imperativo, verbos de ordem, né? De sugestão. Prove e aprove, chamando a atenção para tentar te persuadir na compra do produto. Então esse elemento regional está bastante marcado tanto na linguagem que vai ser utilizado na propaganda, quanto nos nomes dos peixes, tudo isso ali atrelado ao visual, trazendo ali a imagem da farinha ovinha, que é muito mais consumida no Amazonas, pode existir em outras regiões, mas não tem o mesmo apelo. E agora a gente vai falar um pouquinho especificamente de cada uma das nossas variações, tentar compreender alguns exemplos mais destacados, começando pela variação regional. A nossa definição de variação regional, né, refere-se às diferenças na língua decorrente da região geográfica. Cada região pode ter vocabulário, sotaque e expressões próprias, expressões que nós dificilmente veremos em outros lugares se não forem ditas por nativos que moram em outras partes. Nós temos aí o dicionário do paraense, bastante importante para a gente tentar compreender essa variação. Embora seja praticamente ao lado do Amazonas, muitos desses termos não são usados no Amazonas como são usados no Pará. Então, as diferenças regionais, elas
também são marcadas dentro das suas regiões. Pode ser em estados diversos, cidades diversas. Tem o égua, né, que é a vírgula do paraense, que o paraense usa para absolutamente tudo quando está triste, quando está chateado, quando está com raiva. O levou o farelo, se deu mal, usado de uma forma meio irônica às vezes, né? Nossa, fulano levou o farelo, se deu mal. Ou muito utilizado também para a questão da morte em contextos mais de grupos marginalizados. Tá ralado quando está complicado. O pai d'égua, a junção aí do égua, que é o ótimo. Papaxibé, que é o paraense autêntico, é a marca do paraense. Esse aí é papaxibé. Então significa que é um paraense da gema, um paraense autêntico. O disque, que é o parece, diz que fulana está grávida. Usado muito em fofocas. O chibé, que é o mingau de farinha, por isso a gente tem o papaxibé, né? O chibé é bastante consumido somente famílias menos abastadas. E aí o papaxibé deriva disso. O leso existe também pelo país, mas o paraense utiliza bastante, que é o doido abestado. O maninho, que é o colega. O pior, que é para dizer quando alguma coisa é verdade. Pior que deu certo. O eguá, que é o poxa vida. Mas quando já, que é o mentira. A ré daí, que é para afastar. E toró. Toró não é exclusivo do paraense, né? Se ouve até em outras regiões, mas quer dizer aí a chuva forte. E quando é que eu vou usar os gêneros da variação regional? Uma conversação informal, narrativas orais, em música regional, bastante utilizado em músicas regionais, né? A literatura regional e no discurso político. E como nós estamos falando sobre gêneros visuais, observem comigo essa charge, que a gente tem aí os vendedores. Nós temos o abestalhado, mandioca, aipim, mano, uai, guri, macaxeira, oxente, todos eles marcando, dependendo da região da pessoa, dependendo das suas referências, existem essas diferenças. Então, o mandioca, aipim, macaxeira, todos se referindo ao mesmo item, mas que utilizado em diversos contextos com nomes diversos. Como é que eu posso ver isso numa publicidade? Temos pastel de bacalhau, tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que dá dó de vender. A gente tem aí marcado, provavelmente por um mineiro vendendo o seu pastel de bacalhau e utilizando esse elemento regionalista para trazer esse efeito cômico e atrair os seus clientes. Na sequência, temos essa charge, essa ilustração, em que nós temos o médico observando o nosso paciente, um paciente que obviamente pertence a um outro grupo social, ele não é médico, não conhece referências médicas, e vai utilizar os termos que conhece para se referir à dor que está sentindo. Então ele diz assim: a dor vem aqui do cóccix, sobe aqui mais ou menos até a asa e vem parar aqui no lombo. Obviamente que o nosso paciente não conhece os nomes técnicos que o médico conhece desses termos. E ele vai se virar como pode, pelos nomes que ele conhece. Isso já nos emenda aqui a avaliação social, que refere-se às diferenças na língua de correntes de fatores como classe social, idade, profissão ou grupo social. Então, dependendo do grupo social, você vai utilizar uma linguagem diversa. Então, tem gente que nasce com o coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos, que é o jargão médico, né? Esse exemplo aí sobre como ele utiliza termos que a maioria da população que não é médica não conhece. E ao lado, né? Oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show. Valeu, brigadão. Tanto backside, floater, drop, tubão. Vai saber do que se trata. A linguagem do surfista também. Linguagem utilizada por um grupo social muito específico, com termos que nem todo mundo usa e da forma também que se fala muito diversa. E onde eu vou encontrar os gêneros da variação social? Também numa conversa informal, né? Então imagina um médico conversando com seu paciente. No discurso acadêmico, eventualmente um discurso acadêmico pode conter uma variação. O discurso político, o discurso do político pode querer se aproximar mais do público. Publicidade, marketing e mídia de entretenimento.
O nosso exemplo, mais uma vez, a gente tem aqui um médico conversando com um paciente, ele dizendo: senhor Carlos, seu exame revelou que você tem uma leve congestão nasal associada a uma cefaleia tensional. Meu Deus, doutor, eu vou morrer? Calma, senhor Carlos, você está apenas com o nariz entupido e uma dor de cabeça. Então a gente tem aqui o nosso médico utilizando vários termos técnicos não apropriados para a conversa com o nosso paciente, que não entende aquilo e se preocupa. E como pode ser usado numa propaganda essa variação? Observem comigo, uma propaganda governamental, a gente entende que poderia ser governamental, né? Se liga na direção. Percebam então que nós temos esse elemento informal, o se liga, como se fosse uma gíria. Então é como se o governo utilizasse essa gíria para se aproximar do seu público-alvo, que pode não estar querendo, que não vai entender muito bem com algo mais formal, mais padrão. Então ele vai utilizar essa ideia do se liga, do celular, ligar. Muitas mortes no trânsito por conta de uso de celular enquanto dirige, né? E para chamar a atenção utiliza a gíria, utiliza aquele elemento para se aproximar de um outro público. Continuando as nossas variações, a gente tem a situacional, que vai se referir à adaptação da linguagem que a gente faz a um contexto de comunicação. Então, dependendo do contexto, você vai utilizar termos diversos. Olha lá o nosso advogado dizendo: excelentíssimo júri, aceitemos o fato que a testemunha nada colaborou na progressão do caso. Não é algo que você imagina sendo dito fora de um contexto formal como um tribunal, né? Ao lado nós temos o mesmo advogado numa mesa de bar. Mano, a testemunha só enrolou, deu maior migué. É a mesma coisa que ele disse ao juiz, só que utilizando uma linguagem diversa que não cabia no contexto. Quer dizer, que cabia no contexto. A primeira não cabia numa mesa de bar e vice-versa. Onde eu vou encontrar os gêneros de variação situacional? Numa conversa informal, no discurso formal, mídia de entretenimento, publicidade e marketing e na comunicação digital. Na sequência, a gente tem outra charge aqui, né? Esse deputado tá de maracutaia. Nós temos aí o nosso cidadão do outro lado da TV assistindo, informal, no seu sofá. E do outro lado nós temos um deputado, né? A mentira e a corrupção não me convêm. Então ele está usando ali uma linguagem mais formal para se aproximar do público. Ou o que acha o nosso amigo ali do primeiro quadro, está enrolando o seu público. Aqui é interessante a gente pensar como o governo vai utilizar um pouquinho dessa linguagem situacional, como a variação linguística cabe. Então eu tenho aqui, todo dia a gente faz um Brasil melhor. O agente é esse elemento informal, né, que quer se aproximar do seu público, que quer chamar atenção, que não utiliza sempre uma linguagem informal, que também faz parte do povo. Então todo dia a gente faz um Brasil melhor, chamando atenção para a ideia de que o governo está progredindo nas suas demandas. Também temos o texto formal, né? A gente tem aqui um da SECOM. Atenção, o auxílio emergencial de R$600 por pessoa não é de prefeituras nem governos estaduais. O auxílio emergencial é fornecido pelo governo federal para a população graças aos impostos pagos pela própria população. É dinheiro dos brasileiros para os brasileiros. Aqui nós temos uma linguagem mais formal. É um tema mais sério, em que ele quer chamar atenção, que é uma leitura correta, que não cause ambiguidade. Então ele vai trazer esse elemento formal também para chamar a atenção do público. E por fim nós temos a variação histórica, que refere-se às mudanças na língua ao longo do tempo, como palavras que caíram em desuso ou mudaram de significado. A gente pode ver em jornais antigos, em propagandas antigas. Ao lado nós temos aí o desenho de um elixir, muito também característico, antigamente, vários elixires, né? Sofreis do estômago, com 2 Fs, a escrita da época. Use o elixir eupepítico. Do Benício de Abreu, cura todos os males do estômago. Você não imagina propagandas hoje com essa mesma escrita, né? Com esse mesmo jeito. Onde é que eu vou encontrar a variação histórica? Teremos ainda mais um exemplo dela, mas eu vou encontrar em textos literários antigos, documentos históricos, registro fonográfico, estudos acadêmicos e propagandas antigas também. Olha aqui, trata-se dos vossos filhos, dentre as demais secções de outros artigos, destaca-se pela considerável variedade, não só modelos, como também de qualidade, a de vestuários para crianças. Essa era escrita da época.
sobretudos capas e pelerines por todo preço no tombo do rio em liquidação definitiva para mudança de negócio. Passem e olhem. A gente tem aí o Uruguaiana número 1, ponto dos bondes. Então também em propaganda a gente consegue nas antigas observar essa diversidade. E também em tirinhas. Pode ser usada por algum efeito de humor, né? A gente tem o "você parece muito mais velho do que a minha filha. Ela só tem 18 anos. Vossa de mercê está sendo demasiado leviano, um verdadeiro pândego." A gente tem aí, então, a revelação da idade do nosso personagem, não só pela aparência, tentando parecer jovem, mas não sendo, mas também pela linguagem utilizada, uma linguagem que fala bastante sobre a variação histórica. Perfeito? A gente falou um pouquinho sobre esses gêneros visuais, sobre variação linguística, como eles podem ser utilizados para causar esses efeitos de sentido, chamar a atenção do público e efeitos de humor também. E como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês, fiquem bem e até a próxima.